iremos beber em 2030? Com o crescimento de cafés especiais, os consumidores têm mudado a forma de escolher a bebida, ampliando as oportunidades para pequenos produtores, torrefadores, baristas e donos de cafeteria no Brasil e no exterior. A mudança de comportamento do consumidor mostra que ele tem se preocupado mais com a origem e como o produto é produzido. Segundo pesquisa do Sebrae, o café de origem já representa, em média, 44% da produção total de cafés especiais. Para explorar a evolução do consumo do café e de outras bebidas, convidamos Juliana Gleiser, gerente de inovação e portfólio na Nestlé. Juliana é responsável por inovação aberta, ideação e prototipagem, tendências e portfólio de inovações, ajudando a promover uma transformação cultural na Nestlé rumo à jornada digital, cujo foco principal é identificar e atender com mais velocidade as demandas do consumidor. Seja muito bem-vinda, Juliana. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela introdução. Sandra, obrigada pelo convite. Imagina. Nós é que agradecemos, Juliana. Muito bem-vinda, a sua primeira vez aqui no Beverage Day. A Nestlé já está com a gente há um tempo, né, participando do evento, e chegou a sua vez. Muito bom, estamos muito felizes com a sua participação. Legal, obrigada. E fique à vontade. Beleza, boa tarde, pessoal. Então, obrigada pela introdução, Sandra, obrigada pelo convite. Vou compartilhar com vocês uma apresentação breve. Foi engraçado, né, que eu fiquei bem depois do almoço para falar de cafezinho, então bem adequado. E aí, espero que vocês mandem suas perguntas no chat para a gente esclarecer depois. Gostaria que fosse bem interativo. Então, vão mandando as perguntas que no final a gente vai ter um tempinho para esclarecê-las, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela e a gente começa a apresentação, tá? Beleza. Então, eu chamei despretensiosamente de o que iremos beber amanhã, porque com o atual cenário fica impossível a gente prever o futuro. Então, falar de 2030 ficou um pouco distante. Eu trouxe aqui algumas informações que dão indícios do que a gente pode ver como tendências aí nesse mundo das bebidas, né? Eu fiz um recorte aqui no mundo de bebidas não alcoólicas, então, que é onde a gente tem expertise lá na Nestlé, né? A gente tem as categorias de cafés, de leites e de achocolatados como categorias bem relevantes para a companhia. Então, a gente vai falar um pouco com esse recorte, tá? Nesse mundo das bebidas. Antes de falar do futuro, eu gosto sempre de falar um pouco do passado e da nossa evolução histórica no mundo de cafés. Então, como a Sandra bem introduziu, a gente tem um histórico bem interessante aí dessa bebida maravilhosa, né? Que está aí na humanidade há tanto tempo. E tem alguns estudos que costumam separar nas 4 ondas, né? Na primeira, segunda, terceira e quarta. Essa questão da quarta onda não é consenso ainda no mercado, mas tem algumas informações que já levam a gente a crer que estamos vendo um desenho aí dessa quarta onda. E aí o que tem de linearidade entre elas é que a qualidade do café ela vai aumentando, então a premiumização, a preocupação com café de qualidade é uma coisa que cresce ao longo dessa jornada do café. Então, começando pela primeira onda, acho que para vocês não deve ser muita novidade, então eu vou passar meio rápido por essa parte mais histórica, mas a primeira onda a gente está falando lá do século XIX, século XX, e é um apelo meramente funcional, né? Então, o café como ferramenta de concentração, de energia, de estímulo, muito voltada para o público trabalhador da época, né? Então, para os trabalhadores. E aí, nessa época, a origem e a qualidade pouco importavam, era muito mais a questão funcional da bebida. O café era quase como coadjuvante, né? Então, era um apelo aí acessório. Quando a gente vai para a segunda onda, então, já começa a ter um pouco mais de preocupação com a qualidade do café, um olhar um pouco mais atento de qual é a origem desse café, de qual parte do mundo que ele vem. E também começa a entrar essa questão de, nossa, o grão foi recentemente torrado, então ter essa preocupação no apelo mais sensorial, né? E aí também essa questão dos cafés serem diferentes entre si e a profissão barista começar a se destacar. E aí eu coloquei como ícone, né, como referência da época, o Starbucks, que veio com essa figura muito forte do barista, então começando a dar mais atenção para esse profissional tão importante, né, nesse mundo do café. E também, além de tudo isso, o público do café começa a ficar um pouquinho mais jovem, o público que acessa essa bebida. Então, também já vemos uma diferença em quem está consumindo café. Para a terceira onda, muitos dizem que a gente está vivendo essa terceira onda hoje, outros dizem que a gente está na quarta, então não existe um consenso.
Mas aí vem o destaque para o café arábico, então a preocupação com a origem, com o tipo do café. Então começam a aparecer origens únicas, por exemplo, também. Então não mais tanto blends, mas origens ou saber exatamente do que se trata esse blend. A torra clara também, ela começa a aparecer mais nessa época. E o preparo na frente do consumidor. Então, se antes tinha um barista com esse papel já ganhando relevância, agora muitas vezes tem o preparo, né, desde a torra até realmente a preparação do café na frente do consumidor final. E aí um dos ícones é a Blue Bottle, que é uma empresa que a Nestlé adquiriu também no passado, que é muito interessante. Depois, quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada. Eles têm uma abordagem bem bacana aí de personalização da bebida e tudo mais. E outro ícone também é o Starbucks Reserve, que são umas lojas mais especializadas, com pequenos produtores e tudo mais. Então, são os dois ícones da terceira onda. A quarta onda, então, como eu falei, não existe o consenso, muitos dizem que estamos vivendo ela agora, mas aí entram essas outras preparações, como o cold brew, né, que é a extração a frio, o nitro e evoluções das cafeterias independentes especializadas. Então, cafeterias focadas em espécies específicas de café, por exemplo. E aí, com essas 4 ondas, a gente começa a pensar, né? E agora? Para onde que vai essa evolução toda? E essa evolução que a gente vê em cafés, da preocupação com a qualidade, da atenção às variedades, não é só em cafés, né? É quase que uma mudança de bebida como uma ferramenta funcional para a bebida como uma questão emocional, uma questão sensorial. Então, essa mudança não é só no café, a gente vê em várias outras categorias de bebidas também e comidas também. E aí, por conta disso, a gente vê uma evolução muito grande na variedade de alimentos e bebidas disponíveis no mercado. Então, esse gráfico ele mostra a evolução de lançamentos em alimentos e bebidas no Brasil, que lá, 20 anos atrás, a gente estava falando de uma base de 900, e agora a gente já está falando de quase 10 mil. Então, no ano passado também esse número foi até um pouco maior, foi bem perto dos 10 mil alimentos e bebidas lançados no Brasil. E esse ano a gente já lançou mais de 4 mil alimentos e bebidas. Então, é um mercado que vem se diversificando, vem gerando cada vez mais ofertas personalizadas para o consumidor final. E essa é a principal tendência que a gente enxerga, de ter uma personalização e um produto que é feito para você. Às vezes vai ser de forma democrática, né, num supermercado, ter tanta opção que você consegue escolher exatamente o produto que você se encaixa, o produto que atende a sua necessidade, ou às vezes vai ser um produto que é feito para aquele ser humano. Então, muitas vezes o produto vem com um apelo, por exemplo, genético de personalização ou alguma outra inferência aí, né, da característica individual. Então, essa é a principal tendência que a gente vê, né? E aí, com isso, a gente organiza alguns drivers de consumo. Então, aqui pode ser tanto para alimentos quanto para bebidas. Para a gente, tem 4 principais drivers de consumo, né? A personalização, ela tangencia todos eles, por isso que eu nem coloquei aqui, porque ela pode estar tanto dentro da saúde, do conforto, etc. Então, eu vou explicar um pouquinho mais no detalhe, mas os principais 4 drivers são esses, né? Então, saúde. Então, primeiro eu quero consumir algo pela funcionalidade e para o meu bem-estar. Então, aqui seria um território que diz respeito a tudo que é saúde e bem-estar. Pode ser também por uma questão de conforto e experiência. Então, estou falando do meu cafezinho pós-almoço. É muito mais sobre o ritual do cafezinho, de parar, sentar, apreciar a minha bebida, do que simplesmente pela questão da saúde, de ter a cafeína aí no meu sangue, né? Então, também tem esse apelo aí de conforto e experiência. Tem a questão da autenticidade, que eu brinco, que é entender de onde vem minha bebida e para onde que ela vai depois do consumo. Então, a autenticidade é tudo que diz respeito a entender da onde que veio, como foi produzido, quem produziu. Então, tudo isso diz respeito a esse território. E abrangendo tudo isso, tem o ponto da sustentabilidade, que é super importante, né? Hoje em dia, a gente tomar cuidado também com isso, né? De qual vai ser o impacto das minhas escolhas, qual vai ser o impacto do meu consumo. Então, tudo isso também é levado em consideração. Então, aí, alguns exemplos de tendências mais micro que a gente vê desses territórios mais amplos. Então, no que diz respeito à saúde, né? A microbiota e macrobiota são territórios muito importantes que a gente vê crescendo. Então, desde territórios mais funcionais, assim como eu coloquei esses produtos aí mais farmacêuticos, mais especializados, mas também nas bebidas como kombucha, como kefir. Então, coisas um pouco mais do dia a dia também, entregando o que a gente diz de intestino segundo o cérebro, né? A nossa macrobiota, ela diz muito a respeito do nosso humor, das nossas emoções. Então, a macrobiota é uma super tendência aí nas bebidas no que diz respeito à saúde. Por outro lado, a gente tem os superalimentos, né? Então, aqui os superfoods, acho que está cortando um pouquinho. Então, são esses alimentos que são super ricos aí em alguns nutrientes.
Então, para o mundo dos cafés, né, teve a moda aí dos cafés funcionais, os super coffees, por exemplo, que a gente vê crescendo bastante em termos de oferta, ou até mesmo aquele bulletproof coffee, né, que é um café que traz esse efeito por um tempo um pouco mais duradouro. E aí tem outros nutrientes que a gente vê nas bebidas, então a espirulina, por exemplo, é uma superfood que a gente tem dentro da marca Nature's Heart na Nestlé, por exemplo, que traz, é uma alga, né, com uma funcionalidade extensa, então ela vai trazer tanto a proteína quanto micronutrientes, então ela é um super alimento por conta disso. No que diz respeito a conforto e experiências, então, a gente vê o mindfulness como uma super tendência aí no mundo da alimentação e das bebidas, e aí tem algumas formas da gente entregar isso, né? Seja por meio de um ritual de consumo, então aqui eu trouxe um exemplo de um café que ele é filtrado de forma super lenta, então a pessoa tem que prestar atenção, focar, perceber, né, e ter essa paciência e esse mindfulness durante essa filtragem, ou até mesmo produtos que promovem isso. Então, porcionamento de bebidas, porcionamento de alimentos pode ser também trabalhado. O mindfulness, né, que é a atenção plena durante o consumo do alimento ou durante qualquer outra atividade que você for realizar no seu dia a dia. Então, essa é outra tendência que a gente enxerga. E a questão das experiências para dentro de casa, né? Isso aqui, antes da pandemia, era uma realidade, agora é realmente uma coisa que se acelerou muito, que é trazer a experiência da cafeteria para dentro de casa, trazer a experiência do bar para dentro de casa. Então, coisas que você tinha como rituais e experiências entre amigos, por exemplo, tornar mais fácil dentro do lar. Então, essa é outra tendência que a gente enxerga. Na questão da autenticidade, então, eu falei lá no começo um pouquinho da definição e o que a gente enxerga para esse território. E hoje a gente já vê muitas bebidas, né, como cafés, você sabendo exatamente de onde que vem. Então, aqui, como exemplo, eu coloquei um café, né, um Nescafé que vem da Chapada da Diamantina, e tem um perfil específico daquela região e tudo mais. Então, bem interessante saber de onde veio a minha bebida. Por outro lado, a gente tem que também conhecer o processo de produção. Então, a gente tem a linha Gold de Nescafé que fala da torra, né? Fala dos mestres de torra, então entende diferentes graduações de temperatura durante a torra e torras médias, claras, e enfim, então também tem essa pegada. No território da sustentabilidade, então, tem duas frentes. Tem a primeira que a gente fala que é o plant-based, então, produtos de origem vegetal, então, trocar produtos que são naturalmente de origem animal, como leite, por produtos análogos vegetais, então, leites vegetais. E a questão de desperdício zero, então, tentar, durante o nosso consumo, não desperdiçar nada, nem embalagem, nem produto, e pensar um pouco nesse pós-consumo também. Bom, como eu falei, eu fiz um exercício breve, queria mais introduzir para trazer as perguntas de vocês, ver o que vocês têm curiosidade e conversar um pouco sobre o que a gente vai beber amanhã. Deixo aqui meu contato, se alguém quiser entrar em contato diretamente, mas gostaria de deixar esses minutos finais aí para a gente trocar um pouco de ideias. Obrigada. Ju, parabéns, excelente apresentação, muito, muito interessante e gostosa, né? Falar de café é sempre muito bom, né? E essa questão da personalização é muito interessante. Eu ouvi certa vez que as pessoas cada vez mais querem ser tratadas como a rainha da Inglaterra, de forma única, não é? Eu acho que está tudo caminhando para isso. E os consumidores estão mesmo muito preocupados com a autenticidade dos produtos, né? Isso realmente é interessante. Ju, uma pergunta. Os novos hábitos dos consumidores nesse último ano trouxeram mudanças no consumo de cafés especiais, por exemplo? Tem algumas formas da gente enxergar essa mudança, né? Uma delas é a forma como as pessoas compram o café. Então, a gente viu muitos e-commerce pequenininhos e marketplaces crescendo. Então, por meio do comércio eletrônico, muitos produtores agora estão chegando onde eles não chegariam. Então, se antes eu conseguia comprar mais dos produtores locais, agora isso amplia um pouco a visão do consumidor, né? Ele pode comprar, ter de forma mais acessível cafés de outras regiões. Então, acho que essa é a principal mudança, que é a questão do canal de venda mesmo. E como isso altera a acessibilidade e o acesso mesmo, né, dos diferentes cafés em diferentes regiões. Perfeito, Ju. O Carlos vai te fazer algumas perguntas aqui também. Beleza. Oi, Juliana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bom. Deixa eu ver com você. Você falou de alguns drives aí, como a origem, a sustentabilidade, né?
eu queria ver com você o seguinte, como responder a essa demanda, né, que o consumidor agora busca esses produtos mais sustentáveis, a origem e tudo mais, como responder a isso com inovação? Muito bom. Acho que tem algumas formas. O que a gente vem trabalhando, por exemplo, né, para garantir a rastreabilidade da origem, por exemplo, a gente pode aplicar o blockchain. Então, aí é onde os territórios se cruzam, né? A gente está falando de uma tecnologia inovadora, que é o blockchain. A gente está falando da origem do café e do produtor. E aí, esses dois mundos se cruzam, por exemplo, gerando inovação. Então, acho que isso é um território bem fértil. E eu acho que a grande questão aqui é que, por a gente valorizar mais, o consumidor valorizar mais o pequeno produtor, as possibilidades aumentam muito, né, para quem está começando, ou para quem quer criar o seu próprio negócio, e aí a inovação também se dá nesse lugar, né, de bastante fruto e bastante um terreno fértil, né, que a gente fala. Você acha que as cafeterias, então, é um negócio que deve crescer bastante nos próximos anos? Cafeterias e outros negócios vamos dizer, para o pequeno empreendedor, né? Sim. Antes da pandemia, a gente viu um crescimento muito grande das microcafeterias. Então, tem algumas marcas como um Coffee, por exemplo, que são umas cafeterias de uma portinha só, e era uma tendência muito forte de crescimento. Hoje a gente vê essa tendência mudando muito mais para a omnicanalidade, né? Então, tanto a loja física quanto a questão do e-commerce juntos e misturados. Então, a gente vê esses dois mundos convivendo atualmente. Quer dizer, o cara da cafeteria vai vender no ponto de venda ali, né? O café, vamos dizer, para o consumo ali na rua, no shopping, e ele vai vender também direto pelo e-commerce. Um café para ser feito em casa, é isso? É isso, é a próxima barreira do e-commerce, né? Vender o próprio café já pronto também. É uma coisa que ainda culturalmente não é tanto parte da cultura do brasileiro, comprar o café via aplicativo, mas eu enxergo isso como a próxima evolução, porque o brasileiro já está comprando verdura, por exemplo, que era uma coisa que não comprava antes, verduras e frutas, né? O brasileiro comprava mais produto industrializado. Então, acho que a próxima barreira aí é o cafezinho mesmo, já pronto, que a gente pode ver pelos próximos anos aí. Você acha também que o café gelado tem mercado no Brasil? Olha, é uma coisa que culturalmente a gente não tem o costume. A gente Uhum. já viu algumas modas aí indo e voltando. Eu acho que futuramente poderia ser, principalmente o cold brew, que é uma tendência que a gente enxerga. Starbucks teve muito esse papel, né, de trazer os frappuccinos, trazer essa questão do café gelado. Então, pode ser que sim aumente esse consumo. Atualmente não é tanto uma realidade. Outro player também que desbravou esse mundo do café gelado de forma indireta foi a Coca-Cola, que há uns 3 anos atrás lançou a Coca Café, né? Que entra nesse meio termo entre um refrigerante e um café gelado. Então, acho que aos poucos a cultura vai se adaptando, sim. Ainda café quente é a principal forma de consumo, com certeza, no Brasil, né? E para você que é de inovação, né, além vamos dizer, dos dados, né, que hoje é uma ferramenta super importante para a inovação, de que outras fontes, né, vocês bebem? Você tocou bem no ponto, Carlos. A gente tem dados como uma parte muito coração, né? De ouvir sempre o consumidor. A gente tem, inclusive, uma área de dados dentro da área de transformação digital que tem essa responsabilidade de ouvir o consumidor de maneira constante para a gente entregar coisas que façam sentido para esse consumidor da maneira que ele tem a expectativa, né? Então, rápido, conveniente, tudo isso a gente presta bastante atenção. Por outro lado, também a gente tem uma parte de pesquisa interna, que é o Cileb, que é uma ferramenta para a gente se aproximar do consumidor. Então, a gente ouve mesmo o consumidor em nível qualitativo, quantitativo, de forma bem próxima. E o terceiro pilar são as tendências que a gente avalia. Então, acho que tem o dado, né, a questão do CRM, a questão da proximidade com o consumidor, tem os grupos de pesquisa e tem a análise de tendências. São esses três principais pilares. E aí você falou da transformação digital. Quando chegou a pandemia, vocês já é uma Nestlé, então quer dizer, vocês já estavam preparados para essa transformação digital ou ainda era uma coisa que precisou mudar muito dentro da Nestlé, essa parte digital?
Boa pergunta, Carlos. Foi bem engraçado, assim, até ano passado a gente tinha a nossa área de transformação digital, ela surgiu em 2018, então é uma aposta já antiga, vamos assim dizer, da companhia. E aí a gente tinha uma estratégia e uma série de iniciativas já mapeadas e algumas já em andamento. O que aconteceu foi uma aceleração muito forte do nosso plano. Então, coisas que a gente previa para acontecer depois daqui 3 anos vieram todas em um mês. Então, realmente foi muito rápido. A gente também teve uma movimentação de alocação de pessoas no time de transformação digital, então o time cresceu muito nesse período, e a gente também trabalhou de forma colaborativa. A Nestlé fez uma iniciativa muito legal de missões colaborativas. Então, enquanto na pandemia, por exemplo, algumas áreas como loja física se desacelerou, as pessoas que estavam nessas posições, elas foram realocadas em projetos de missão colaborativa para a área de transformação digital. Então, foi muito legal, porque a pessoa que não estava possibilitada de trabalhar, ela conseguiu trabalhar e aprender coisas novas, e a área ganhou essas pessoas também com essa troca e experiências completamente complementares. Então, foi muito interessante, assim, essa aceleração. Imagino também que apareceu profissões que antes não existiam dentro da empresa e acabou acontecendo nesse último ano, né? Com certeza, a gente teve um crescimento muito grande das áreas de dados, de e-commerce, então tudo isso para atender o consumidor que está mais exigente, que quer mais velocidade, quer o produto na casa dele de forma conveniente. Então, a gente tem criado sim essas posições. Nós tivemos aqui ontem uma palestra com o Aloysio Scherfan, da Blondini, que é uma empresa que fabrica cerveja, né? E, além de cerveja, eles também já produzem guaraná, né? Quer dizer, o refrigerante, né? E outras bebidas também já estão vamos dizer, no pente para ser lançado, né? E você, para 2030, né? O que você vê como novas bebidas, né? O que você acha que realmente vai emplacar, não só no Brasil, mas em outros lugares também? Acho que tem todos esses pontos que eu falei, que eu dividi com vocês, né, da questão da sustentabilidade com mais atenção, da personalização. Eu vejo também, para além desses que eu já trouxe anteriormente, a questão dessa tendência de coquetéis não alcoólicos, que a gente já vê agora em 2021, eu acho que é uma coisa que vai perdurar, né, por essa preocupação com a saudabilidade e tudo mais. Acho que uma coisa que a gente pode ver em 2030 é a inclusão de cannabis nas bebidas, que o Brasil ainda não tem essa regulamentação, mas possivelmente até lá a gente já vai ter alguma novidade nesse sentido. E o crescimento ainda maior de plant-based, não só análogos a leite, mas análogos a outras coisas de origem animal. E aí, falando de, não sei se 2030, talvez um pouquinho mais para frente, um uso maior de biotecnologia na produção das bebidas. Então, já tem alguns exemplos de uísque, vinho, produzidos a partir de biotecnologia. Eu imagino que até 2030 a gente já tenha isso de forma um pouco mais mainstream, porque hoje ainda é uma coisa muito pouco acessível, né? Então, a biotecnologia também vai transformar o mercado de bebidas nesse sentido. Legal. Eu tenho aqui uma pergunta da Thaís Schmidt. Ela pergunta se você acha que a kombucha pode ser um desses produtos, se é promissor, né? E se o Super Coffee também é. Acho que ambos já são uma realidade, ainda pequenas, né, no Brasil, mas já tem um consumo aí relevante dentro do mercado brasileiro. A kombucha, o grande desafio dela é a cadeia do frio, né? Existem poucas soluções de kombucha shelf stable, então que podem ser distribuídas na cadeia seca. Então, acho que esse é o principal barreira para a expansão da kombucha no mercado hoje, porque todo mundo que trabalha com distribuição e cadeia de frio no Brasil sabe quais são os desafios dessa cadeia, não é muito simples, né? Mas não quer dizer que não vai evoluir por conta disso. E o Super Coffee hoje está mais concentrado nas startups, nas pequenas empresas, com um público meio nichado de atletas e tudo mais. A partir do momento que ele começar a migrar para outros públicos, acho que ele pode ter esse potencial de expansão. Então, por exemplo, com uma pegada de concentração, que daí praticamente todo mundo tem alguma atividade que exige mais concentração. Então, talvez o desbloqueio, né, desse crescimento do Super Coffee esteja entender quais outros públicos que ele poderia atingir. Só explicando exatamente o que é o Super Coffee. O Super Coffee é um café.
Oi? Bem assim resumido, só para... A principal marca que a gente vê hoje no mercado é a Cafeinarme, para quem quiser dar uma pesquisada depois, entender o que se trata. Mas, basicamente, o Super Coffee é um café enriquecido com outros ingredientes naturais, né, que ajudam a promover uma maior atenção, uma maior concentração. Então, pode ser, por exemplo, um ótimo pré-treino para a pessoa, para o atleta treinar, né? Então, é uma energia limpa que eles falam. Então, tem uma queima de gordura maior quando você vai fazer atividade, tem uma série de benefícios funcionais aí, de queimar gordura, ou quem vai fazer um jejum intermitente, por exemplo, e tem até um efeito que eles chamam de nootrópico, né, que é essa questão de aumentar a velocidade de raciocínio. Então, tem tanto a questão da performance física do atleta, quanto a questão da saúde mental, né, e aí tem diversas combinações para um super coffee, pode ser desde colocar TCM, gengibre, chá verde, tem uma série de nutrientes que ele pode ser acrescido para poder ter esse apelo de super coffee. Muito interessante, né? Quer dizer, teria que dar uma escala para isso. Exatamente. Agora, tem aqui também o pessoal, Juliana, dando os parabéns para você, e o Roberto Dietrich, ele dá os parabéns e diz que o brasileiro está cada vez mais buscando bebidas naturais e saudáveis. E ele fala também das microcervejarias usando café e cerveja. Então, como você vê isso também? Eu acho bem interessante, Carlos. Eu vejo muita oportunidade também em utilizar subprodutos de uma produção de um alimento para a fabricação de outro. Então, você mencionou café e cerveja, mas eu vi, por exemplo, alguns exemplos de fora do Brasil, de uma fábrica de cereais que utiliza o subproduto, então, o resto mesmo da produção para fabricar cerveja. Então, esse upcycling de matérias-primas é uma outra coisa que eu acho incrível e que tem super oportunidade, né? Não necessariamente café com cerveja, mas pode ser N combinações de utilizar os restos da produção de uma matéria-prima ou de um produto para fabricar o outro. Ainda mais quando é um produto fermentado, né? Tem uma certa facilidade em fazer esse reaproveitamento. Então, acho que para mim é por aí mesmo, é a questão do upcycling. Agora, duas coisas. Uma que você falou que são produtos fermentados, né? A kombucha você pode pasteurizar? Eu já vi kombucha pasteurizada, mas shelf stable eu só vi uma vez um exemplo e nem era brasileiro. Então, acaba que para você ter o apelo da kombucha, os micro-organismos eles têm que estar vivos depois, né? Então, a pasteurização, ela pode ajudar a deixar ele mais shelf stable, mas tem que chegar no equilíbrio entre você matar os bichinhos e ter o produto estável à temperatura ambiente, né? É bem complicado, tem que estudar um pouco mais aí para conseguir chegar nesse lugar. Tá, e aí, né, nessa coisa de estar tudo meio que misturado, né? A produção, né? Você aproveitar os subprodutos para fazer um outro produto, né? Isso também acontece no varejo, então, né? Que uma cafeteria pode vender outros produtos, vamos dizer, relacionados ao próprio café, e assim ter um ganho de renda e aumentar, né, o negócio para o pequeno empreendedor, né? Com certeza. Assim, eu comentei de entre alimentos, né, esse upcycling, mas tem também vários exemplos de utilizar para outras coisas. Então, por exemplo, tem uma startup brasileira que chama Recoffee, que ela utiliza a borra do café para fabricar acessórios, e são acessórios lindíssimos, né? Então, aí também tem outro exemplo de upcycling. Eles fazem desde bandeja para o café até brincos, etc. Então, acho que quando você consegue fechar a cadeia, é o melhor dos mundos, né? Porque tem menos impacto ambiental, tem redução de custo, então é um lugar muito interessante para se trabalhar também. Legal, Juliana. Aqui acho que nós tem algumas pessoas dando os parabéns também para você pela palestra, pelas respostas interessantes aí também. E eu queria agradecer você. Muito obrigado pela palestra, parabéns. Parabéns, Ju. Obrigada, gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito bom. Obrigada, pessoal. Fico à disposição aí qualquer coisa. Boas palestras aí na sequência. Obrigada, um abraço. Obrigada, tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau.